Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ilumine o seu coração, a sua vida, os livrando de todas as maldades, de todos os laços do mal. Como estamos no hino do ofício das leituras. Ó quanto mal fizemos por Lúcifer levados, que a glória da manhã apague esses pecados. Que nosso Senhor seja o nosso Rei, como sol divino, que cantamos todos os dias ao amanhecer em hinos de glória. E a Ele proclamamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Ressurreição. E perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição, todos dos mortos e participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um tema muito importante e que deve ser discutido, que é sobre a ressurreição. Muitos católicos são doutrinados erroneamente a respeito da ressurreição. Muitos católicos, não são poucos não, muitos, vivem na igreja, na doutrina, a nossa igreja católica, apostólica, romana, como se não acreditasse na ressurreição, no ressuscitado. Nosso Senhor passou pela experiência da cruz. Passou pela experiência da cruz. Não ficou na cruz. Não ficou crucificado. Foi morto, sepultado. Mas no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Esta é a fé da nossa igreja. E outros acreditam que a ressurreição se confunde muitas vezes com a reencarnação. Não podemos fazer essa confusão. Se eu sou católico, eu acredito na ressurreição, naquele que morreu uma só vez e ressuscitou dos mortos para nos garantir a vida eterna.
e termos a consciência de que nós também vamos morrer uma só vez. E ao ressuscitarmos na vida com Deus, não seremos como nós somos, esses corpos perecíveis, mas seremos iguais a anjos, como filhos de Deus, porque ressuscitaremos. Dentro da doutrina da reencarnação, não cabe falar da ressurreição. A ideia da ressurreição é aniquilada, porque não tem... Veja bem, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito que eu vou me reencarnar em outra coisa ou em outra pessoa, que sentido tem a ressurreição? Não tem sentido nenhum. Então, os espíritas acreditam na reencarnação. Os católicos, apostólicos, romanos, na ressurreição. Naquele que passou pela morte. Naquele que destruiu a morte e mostra para todos nós que a vida é a vitória, que a vida, o amor em se oferecer por cada um de nós é a vitória plena. E Jesus nos garante e nos dá a esperança de um dia todos nós nos reencontrarmos na vida com Ele. Então, não façamos esse tipo de confusão. Se eu sou católico, eu devo acreditar no ressuscitado, no Deus dos vivos. É Ele que me concede a vida. Muitas vezes a gente para na cruz, para só no crucificado. Não. Jesus passou pela dor, pelo sofrimento e ressuscitou, trazendo vida em plenitude. Nós possamos abraçar com todo amor a nossa doutrina, que nós possamos viver nessa fé do Cristo ressuscitado, que me concede a vida todos os dias. Que Deus, hoje, o nosso Rei, reine sempre na nossa vida e que nós possamos nos amadurecer cada vez mais dentro da nossa fé. Às vezes há sempre uma certa ignorância em relação à nossa fé. Muitas vezes a gente não se debruça em estudar, em ler, em pesquisar. Mas nós temos aí o vade-mecum da nossa doutrina, que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, se você quer saber a respeito da ressurreição, a respeito da reencarnação, vai lá no Catecismo da Igreja Católica, faça sua pesquisa, reze e medite, para você ver que Jesus, ele é muito concreto nesse Evangelho, muito claro em dizer que na outra vida ninguém vai ser de ninguém, não vai existir esses laços, o relacionamento. Nosso único relacionamento é com Deus, na imagem totalmente plena, diante de Deus como anjos. Que Deus hoje possa sempre lhe abençoar, pela proteção de nosso Pai São Bento e de Nossa Senhora, a quem nós recorremos neste momento. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos de todo mal. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pela proteção de nosso Pai São Bento, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você, a sua família, o seu lar e a quem neste momento por quem você está pedindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.